Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Estamos aqui novamente no culto da família, família da fé, mais uma sexta-feira em que nós queremos chegar até na tua casa, trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra realmente que possa impactar o teu coração, que possa impactar a tua casa e a tua família. E eu desejo do meu coração é que Deus transforme a tua vida, que Deus transforme a tua história, que Deus abençoe a tua família ricamente e poderosamente. E antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu quero deixar um recado com você. Realmente nos siga nas redes sociais da igreja. Temos ali o Família da Fé, temos a Igreja Batista do Bom Retiro, então temos Instagram, que você possa nos seguir. Temos na descrição desse vídeo também a Rota Membresia. Você que não está em igreja nenhuma, que não está frequentando nenhuma igreja, nós queremos cuidar de você. Vamos convidar realmente a presença do Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre a nossa vida, que Ele venha sobre a nossa casa, que eu diminua aqui nesse altar, que o nome do Senhor seja honrado, que o nome do Senhor seja glorificado, que Ele cresça na tua casa, que Ele cresça na tua vida, que Ele cresça na minha casa e Ele cresça na minha vida. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse tempo tão precioso em que nós passamos aqui meditando na Tua Palavra, conversando sobre as verdades que estão na Tua Palavra. Que o Senhor possa encher o nosso coração agora como famílias de Deus, como famílias da fé, Deus, possamos nos encher da presença do Senhor, possamos ir direto ao manancial de águas vivas, águas purificadoras, águas restauradoras para a nossa vida, Pai. Queremos reconstruir os fundamentos daquilo que foi derrubado, queremos reconstruir os fundamentos do que foi quebrado, Deus, em nome de Jesus, na nossa vida, na nossa história. Então nos ajuda, Senhor, nos socorre nessa noite, socorre a minha casa, socorre a casa daqueles que estão te ouvindo nessa noite, Pai, que estão ali precisando de um bálsamo do Senhor, de um toque do Senhor, estão precisando agora da manifestação do Teu poder, da Tua presença em cada casa, em cada família. E nós oramos assim, colocando as casas e colocando as famílias agora na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa palavra, quando a gente vai meditar sobre a palavra de Deus, quando a gente busca em Deus uma palavra para trazer para a igreja, eu quero dizer que antes de nós trazermos algo para você, Deus ele vai ministrando nos nossos corações. Pelo menos comigo é assim, e eu acredito que com todos os pastores seja assim. Se não é, alguma coisa não está funcionando. Porque normalmente quando Deus ele ministra algo para nós entregarmos para a igreja, é porque Ele vem ministrando no nosso coração, através dos textos, através da palavra. E eu queria falar um pouquinho sobre reconstruindo os fundamentos. E eu queria meditar alguns minutos nessa noite com você, e eu vou começar com a leitura do Salmo, capítulo 11, mas nós não vamos ficar só nesse Salmo, nós vamos ir além do Salmo. O Salmo vai servir como uma entrada para nós nesse momento, naquilo que nós queremos construir juntos nessa noite. Então, dá um ok aí no chat da igreja, diga aí que você está aí, dá um amém, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também para nós podermos alcançar. Então vamos lá para a palavra do Senhor. Salmo, capítulo 11, versos 3 e 4 diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Interessante que esse verso 3 ele já começa com uma pergunta. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, estão sendo quebrados, o que pode fazer o justo? O que eu e você podemos fazer diante da circunstância, diante dos problemas, diante das dificuldades que assolam a nossa vida? O que nós podemos fazer? O que eu e você podemos fazer quando os fundamentos estão sendo quebrados, quando os fundamentos da família estão sendo destruídos, quando os fundamentos do cristianismo estão sendo destruídos? O que nós podemos fazer? É essa pergunta que moveu o meu coração para tentar não apenas responder, mas tentar entender aonde eu e você nos encaixamos com relação aos fundamentos da fé, aos rudimentos da fé, daquilo que nos mantém de pé, da nossa esperança, da nossa confiança e da nossa salvação em Cristo Jesus. O Senhor, Ele continua, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens.
esse texto, então, ele vai falar sobre essa questão de fundamentos. E quando eu percebo, e eu me percebo lendo esse texto, estudando e meditando, eu vejo que os fundamentos estão sendo o quê? Destruídos. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Os princípios familiares são destruídos. Há uma inversão de valores. Aquilo que sempre foi um valor para o teu avô, para o teu bisavô, para o teu pai, hoje, muitas vezes, para essa próxima geração, eles acham que isso não é mais importante. Um valor de cuidado, os valores que foram estabelecidos lá pelas gerações anteriores, que vieram antes de nós, que são valores familiares, o valor do cuidado, o valor, às vezes, do respeito, os valores do cristianismo, os valores da fé. Esses valores estão sendo perdidos, esses valores estão tendo uma inversão, estão sofrendo uma inversão. Aquilo que era um valor, um princípio para aquela família, agora já não é mais assim. Os princípios da fé, olha, não é bem assim, a gente pode relativizar a fé, a gente pode relativizar as escrituras. Eu quero te dizer que não dá para relativizar a palavra de Deus. O que Deus disse no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, que era pecado, continua sendo pecado nos nossos dias. Não dá para relativizar. Por quê? Porque um fundamento é uma base que sustenta. Um fundamento, algo que nos fundamenta, é algo que sustenta, é uma base que traz o quê? Uma sustentação sobre aquele valor que nós temos. Então ele é sustentado por uma base. Quando os fundamentos são destruídos, o caos é instalado. Quando os fundamentos da família são quebrados, quando os fundamentos da igreja são destruídos, então o que acontece? O caos é instalado. E quem gosta do caos é o nosso inimigo, é Satanás que gosta do caos. Satanás, ele gosta do caos na sociedade. Satanás, ele gosta do caos num país, ele gosta que o caos seja estabelecido numa cidade, num bairro, numa periferia, em algum lugar. Ele deseja que o caos seja instalado numa igreja. Ele deseja que o caos seja instalado no meio de uma família ou no meio das famílias. Então, esse é o papel de Satanás. Ele tenta destruir o quê? Os fundamentos daquilo que nos sustenta, os fundamentos daquilo que nos mantém de pé, ou em pé, diante das circunstâncias, ou seja, diante das dificuldades e dos problemas que nós enfrentamos. Então, quando os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? O que eu e você podemos fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? E muitas vezes nós percebemos esses fundamentos sendo destruídos, e confesso que muitas vezes nós não temos nem forças. Talvez você esteja escutando e dizendo, pastor, eu não tenho mais força para lutar, para tentar manter esse fundamento que já foi destruído dentro da minha casa, o fundamento da fidelidade, o fundamento da responsabilidade, o fundamento do amor. Isso já não existe mais, pastor, isso já foi quebrado. Eu quero te dizer uma coisa, que essa mesma palavra de Salmos, o verso 4, 11, capítulo 11, verso 4, diz assim, o Senhor está no seu santo templo, Deus tem o controle. Deus, ele continua tendo o controle das coisas, Deus, ele continua tendo o controle do universo, ele continua tendo o controle da tua casa, ele continua tendo o controle sobre a tua vida. Em alguns momentos parece que Deus não se importa. Quando o caos chega no meio da família, chega o desemprego, quando chega uma doença, uma enfermidade, quando chega algo que desagrada, algo que foge do nosso controle, que foge do natural, para nós, no nosso pensamento, é como se Deus estivesse perdendo o controle. Como se Deus estivesse o quê? Como se Ele não se importasse com a minha dor. Parece que Deus está distante, dá uma impressão que você está sozinho. Parece que a gente está remando contra a maré, pastor. Dentro da minha casa parece que só eu puxo para aquilo que é certo. Todo mundo vai puxando para o outro lado. Eu estou indo para a direita e todo mundo está indo para a esquerda, pastor. Parece que eu estou sozinho. Eu sou o único cristão da minha família, eu sou o único que ora, eu sou o único que jejua, eu sou o único que vou na igreja, eu sou o único que tem uma aliança com Jesus. As coisas estão difíceis, parece que Deus, ele não se importa comigo, parece que Deus não se importa com o meu sofrimento, parece que Deus não se importa com a minha família e Deus não se importa com a minha história. Eu quero te dizer que Deus tem o controle de todas as situações, de tudo que nós vivemos. Deus continua tendo o controle, Deus, ele não perde o controle. Ele não perdeu o controle da história. Deus, ele não perdeu o controle do universo, ele não perdeu o controle da televisão. Quando você chega em casa com aquele controle, aquele abençoado, você quer ver o futebol, você quer saber o resultado do teu time, você quer ver aquela série, aquele filme, você quer colocar naquele programa,
e você não acha o controle, é como se você revirasse a casa e fica perguntando para a esposa e para os filhos, aonde é que está o bendito do controle? Eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle sobre a tua vida, sobre a tua história. Deus, ele continua tendo controle sobre as coisas. O Senhor tem o seu trono nos céus. Salmos 11, 4a. O Senhor tem o seu trono nos céus. Dá uma sensação de distanciamento. Quando a gente lê que o trono de Deus está nos céus, nos dá uma sensação, quando a gente lê correndo esse texto, de uma sensação de distanciamento, como se Deus estivesse distante do ser humano, como se Deus estivesse distante da sua criação. Dá uma percepção, parece que de indiferença, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos de inquietações na alma, por momentos de tribulações, quando nós passamos por sofrimento, quando nós estamos passando por momentos de angústia, momentos de perdas. Então, nos traz uma percepção que Deus está indiferente à nossa dor, que Deus está distante, porque o trono de Deus está no céu. Então, Deus está longe de mim, Ele está longe da minha família, Ele está longe da situação que eu estou vivendo. Deus não está nem um pouco preocupado com a minha dor, pastor. Deus está indiferente à tua dor, isso não é verdade. Deus, ele se preocupa porque ele tem o controle da história. Deus, ele se preocupa com a tua vida. Deus se preocupa com o teu coração. Deus se preocupa com a tua família. Deus, ele se preocupa com o ser humano, porque ele nos criou, ele é o nosso pai. E como o pai que cria o filho, um pai que cuida do filho, Deus, ele se preocupa com o teu andar, com o teu levantar. Deus se preocupa com a tua vida, ele se preocupa com a tua história. O Deus que observa todas as coisas, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmos 11, 4b. Observar é ter atenção. Então, quando Deus nos dá atenção, quando Deus nos observa, Ele está dando o que é atenção para nós, Ele está vendo o que está dentro do nosso coração. Deus, ele é um Deus de processo na nossa vida. Os olhos de Deus estão fixos em você. O Deus que observa, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente, o Deus que é onipotente, que são atributos exclusivos de Deus, que não são comunicáveis com o ser humano e com nenhum outro ser. Os anjos não são onipresente, onisciente, onipotente, só Deus é, ninguém mais é. Então, o Deus que observa todas as coisas, Ele presta atenção em você. O Deus que observa todas as coisas, os olhos deles estão fixos e eles estão atentos à tua dor e ao teu sofrimento. Creia realmente que é uma verdade. Deus observa a tua vida, Ele está preocupado com você. Deus, ele não fica feliz quando você está passando por momentos de dificuldade. Mas Ele entende que a dificuldade pode nos aproximar dEle. Ele entende que as nossas dificuldades nos ensinam a depender de Deus, a confiar em Deus. Os nossos desertos, eles nos aproximam de Deus, porque Deus é um Deus que observa, mas Ele é um Deus que examina todas as coisas. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus, então, Ele está observando, mas Deus está examinando. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus está vendo a expansão desse coronavírus. Deus está vendo o desvio que pessoas estão se aproveitando para desviar recursos da saúde. Deus está vendo. Deus está vendo aquele pai que está agora lá no quarto, em secreto, talvez seja você, que está lá derramando lágrimas para o teu filho que está longe de casa. Eu quero te dizer que Deus está vendo essas lágrimas. Deus está recolhendo essas lágrimas. Você, mãe, que está em casa agora, está no teu quarto, está na tua cozinha ou na lavanderia, que está até mesmo às vezes no banheiro, que está derramando lágrimas pelos teus filhos, ou está derramando lágrimas agora pelo teu marido que está lá no bar, que não está em casa, que deveria estar aí com você e não está. Aquele marido que quebrou a aliança e agora foi embora, ou está na casa da amante, e você está aí chorando e sofrendo. Eu quero dizer que Deus está examinando tudo isso. Deus, Ele examina o coração dos filhos dos homens, Ele examina o nosso coração e Ele observa. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Ele vê tanto o bom quanto o mal. Deus não está apenas olhando para você ou para aquilo que você está fazendo, mas Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para o presidente, Ele olha para todo mundo, Ele observa tudo que os homens estão fazendo debaixo da terra, tudo que os homens estão fazendo debaixo do céu, quero dizer. Aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra, Deus está observando. Então Ele observa tanto o bom quanto o mal. Ele pensa, muitas vezes nós pensamos que Deus fecha os olhos para o nosso pecado, Deus fecha os olhos para a nossa família. Deus não fecha os olhos.
Deus, ele não vira as costas para nós. Deus, ele percebe tudo o que está acontecendo, ele percebe o nosso sofrimento, ele percebe a nossa angústia, porque Deus é um Deus que examina o coração do homem, ele sonda o coração do homem, ele observa as atitudes do homem diante dos problemas, diante das dificuldades. Deus, ele tem examinado, e infelizmente muitas vezes o que Deus tem encontrado em mim e em você é algo que desagrada a ele, é algo que nos leva para longe dele, nos afasta dele, porque muitas vezes nós queremos confiar em Deus, mas nós não confiamos totalmente em Deus. Sempre às vezes nos apresentamos diante de Deus com dificuldades, com ansiedades, com preocupações que são humanas, que até são preocupações lícitas. Mas nós deixamos daí de focar em Deus e começamos a olhar apenas para nós mesmos, começamos a olhar apenas para os nossos problemas, ou começamos a olhar apenas para as nossas dificuldades, ou para o caos que se instalou lá em casa. E deixamos de olhar para Deus e ver a grandeza dele e o cuidado dele para conosco. Deus examina todas as coisas, Deus percebe tudo o que está acontecendo. Eu quero trazer um exemplo de uma família que foi destruída, uma família sacerdotal, um homem que percebeu o que estava acontecendo de errado, um homem que chega e questiona os seus filhos com relação às coisas de Deus, mas ele não tem um posicionamento firme. Ele já estava idoso, o texto vai dizer isso, e essa família é a família de Eli, 1 Samuel 2, 22 e 23. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Já começava aqui que os filhos estavam se prostituindo. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Ele faz essa pergunta para os seus filhos, Hofni e Finés, ele conversa com seus filhos, ele chama os seus filhos e ele pergunta o que está acontecendo. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desagradando a Deus? E eu estou escutando todo Israel, toda a igreja, sabe aquelas pessoas que estão na igreja, que estão falando mal da igreja, que estão falando mal dos pastores, que estão falando mal da liderança, estão falando mal de Deus, estão falando mal da conduta, estão falando mal do governo, falam mal, mas não fazem nada para que isso mude, São pessoas que às vezes estão ali, estão fomentando isso. Então Eli chega para os seus filhos e diz: olha, eu estou percebendo tudo o que está acontecendo. E todo o povo tem falado a respeito de vocês, e o que o povo tem falado não são coisas boas que estão chegando ao respeito de vocês, meus filhos. Vocês estão se desviando dos caminhos do Senhor. E a família de Eli, então, passa por essa dificuldade. A família dele é destruída. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Não é bom, meus filhos, o que eu estou escutando a respeito de vocês. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ele faz uma pergunta para os filhos deles. Ele faz essa pergunta: olha, se vocês pecam contra o outro homem, se vocês pecam contra mim, meus filhos, o juiz pode intervir, mas quando vocês pecam contra Deus, quando vocês desobedecem a Deus, quando vocês se afastam de Deus, quando vocês viram as costas para Deus, quando vocês profanam o templo de Deus, quando vocês profanam o culto de adoração a Deus, quem intercederá por vocês? Quem pode interceder por vocês? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Aí você vai pensar: pastor, mas Deus queria matá-los porque eles não queriam se arrepender. Deus deu oportunidades para aqueles 2 filhos deles se arrepender, mas eles não queriam se arrepender. O coração deles era um coração duro. Eu quero dizer que muitas vezes o meu coração e o teu coração é um coração duro. Temos dificuldade, então nós não entendemos por que muitas vezes nossa família está sendo destruída. Porque a família às vezes não quer ouvir a repreensão de Deus. Às vezes não quer ouvir a repreensão do pai. Meu pai é muito duro, meu pai é muito severo. Minha mãe fica pegando no meu pé. Eu escuto filhos falando isso. Eu quero te dizer que você tem que ouvir a repreensão do teu pai e da tua mãe, porque eles te amam. Quando Deus nos repreende é porque Ele nos ama, porque Ele quer corrigir coisas em nós. Quando Deus
tocou no coração de Eli para Eli falar aquilo que o povo estava vivendo, para que seus filhos se alinhassem. Deus sabia que aqueles homens não iam se alinhar, mas Deus, Ele dá oportunidades, mas aqueles jovens não quiseram mudar o seu coração, porque o coração deles era duro, eles já estavam inclinados para o pecado. Eu quero dizer que muitas vezes o nosso coração está inclinado para o pecado. Então é uma família sacerdotal. Eli é uma família sacerdotal, a linhagem dele é sacerdotal, servia a Deus. É um homem que servia a Deus, mas é um homem que foi derrotado. Um homem que dedicou tanto tempo da vida dele para servir a Deus, mas foi um homem que foi derrotado dentro de casa. Um homem que muitas vezes não corrigiu os filhos na hora certa, não corrigiu os filhos da maneira certa e no momento certo. Ele fracassa então dentro de casa, ele começa o ministério dele como sacerdote, ele vai indo bem até certo ponto, mas quando ele fracassa dentro de casa, eu quero dizer que não vale o esforço, não vale toda a dedicação, porque ele fracassou no principal sacerdócio dele, que era dentro da família. Muitas pessoas se dão bem na profissão, muitas pessoas são bem-sucedidos na sua profissão, muitos têm ministérios bem-sucedidos, muitos líderes de célula já multiplicaram a sua célula várias, dezenas de vezes, são muito bem-sucedidos, mas estão fracassando dentro de casa, estão fracassando nos relacionamentos, estão fracassando no cuidado da esposa, do marido e dos filhos, estão fracassando. Então, uma família que decide abandonar a Deus. Eli é o único que está preocupado com a adoração e com o culto, mas ele não consegue passar isso para os filhos dele. Então é uma família que decide abandonar a Deus, um homem que muitas vezes foi negligente com o pecado dos filhos. Muitas vezes ele já deveria ter escutado aquela história que os filhos estavam se prostituindo com as mulheres que estavam na entrada da tenda do encontro. Ele já deve ter escutado isso dezenas de vezes. Muitas vezes, talvez algumas mulheres procuraram ele para dizer: olha, Eli, os teus filhos estão pecando, e eles estão levando o povo a pecar. Então ele perde o quê? Ele perde a sua autoridade sacerdotal, ele perde a autoridade, a linhagem dele é cortada ali, porque a linhagem sacerdotal dele termina nele. Não é passada, porque os filhos dele vão falecer, os filhos dele vão morrer. Então ele perde o que é a autoridade que foi dada por Deus. Então nós podemos perder a autoridade que Deus nos deu, podemos perder. Quando nós vivemos e abandonamos a Deus, abandonamos aquilo que Deus nos mandou fazer. Deus, ele dá uma direção para cada um de nós, ele diz o que nós devemos, por onde devemos caminhar, e nós fracassamos. Eli fracassou no sacerdócio dentro da sua casa, e um homem que fracassa no sacerdócio dentro da sua casa, eu quero te dizer que ele é reprovado por Deus. Nenhum sucesso fora de casa vai compensar o fracasso de dentro de casa. Nem a maior fortuna do mundo, nem que você tenha 1 milhão ou 1 bilhão de dólares, vai compensar o teu fracasso dentro de casa, a tua reprovação de Deus. Esse homem, ele fracassou no sacerdócio dentro da sua casa, ele foi reprovado por Deus. Tanto é verdade que acaba o seu sacerdócio, acaba o sacerdócio de Eli quando ele morre. Ele foi reprovado por Deus. Pastor, mas como é que eu posso então levantar os fundamentos, se os fundamentos estão sendo destruídos? Se o fundamento está sendo agora destruído, o que pode fazer o justo? Eu quero te ensinar qual é o propósito de Deus para a sua família. O propósito de Deus para a sua família, para a sua casa, é restabelecer os fundamentos da família, é restabelecer os fundamentos da igreja, é restabelecer os fundamentos da sociedade. Mas para isso Deus usa famílias. Deus usa famílias para restabelecer uma igreja, Deus usa famílias para restabelecer uma sociedade. Qual é o propósito de Deus? Sua família é entender que sua família pertence a Deus. Quando nós entendemos que a minha família, que a tua família, ela pertence a Deus, então eu começo o quê? A reconstruir os fundamentos. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E isso inclui a minha família e a tua família. A família existe com um propósito. A minha família foi estabelecida por Deus com um propósito. A tua família foi estabelecida para um propósito, não apenas de ser único, mas tem vários propósitos que nós fomos estabelecidos como famílias, para cumprirmos esses propósitos que são estabelecidos pelo próprio Deus. E o primeiro propósito que eu entendo é que a minha família pertence a Deus.
E a pergunta que eu te faço nesse momento: a tua família pertence a Deus? A tua família está realmente nas mãos de Deus? Quando você olha para a tua família, você diz: realmente, pastor, a minha família pertence a Deus, a minha família está no altar de Deus? Sua família então pertence a Deus, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória. Romanos 11:36. Toda a criação pertence a Jesus, é isso que ele está dizendo. Esse texto de Romanos está dizendo exatamente isso. Pois dele, por ele, para ele. Então toda a criação pertence a Jesus. Isso inclui também a sua família. Isso inclui também todas as famílias. A presença de Jesus está em toda a criação. Toda a criação foi feita por Jesus, sem Ele e para Ele, então todas as coisas foram feitas. E aquilo que foi feito sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Então, isso inclui a nossa família. A tua família está inclusa na a família de Deus. A tua família pertence à família de Deus. Eu quero que você entenda nesse momento, nessa noite, que a tua família tem um propósito. Primeiro, o propósito da tua família é pertencer a Deus. A tua família pertence a Deus. Então, você que está aí me ouvindo, você tem um compromisso com Deus, não com o pastor, de levar a tua família aos pés da cruz, de levar a tua família a pertencer a Deus. Pastor, mas a minha família está destruída. Mas ore, coloque a tua família agora no altar, clame pelo Senhor, diga: Senhor, a minha família pertence ao Senhor. Até hoje a minha família não pertenceu. Até hoje, por erros meus, por falhas minhas, por pecados, não só meus, mas de todos os membros da família, nós nos desviamos do Senhor. Mas eu quero dizer que a partir de hoje a minha família pertence ao Senhor. Consagre a tua família nessa noite. Diga que a tua família pertence ao Senhor. Então isso inclui todas as famílias. Pertence a Deus. Outro propósito que eu vejo para a nossa família, para nós restabelecermos os fundamentos, é estabelecer o reino de Deus. Então eu entendo que a minha família pertence a Deus. Quando eu entendo que a minha família pertence a Deus, eu quero estabelecer o quê? Na minha família? O reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido. E o reino de Deus aí para você é justiça, paz e alegria. A tua casa, ela estabelece o reino de Deus quando você vive a justiça de Deus. A tua casa, ela estabelece o reino de Deus quando você vive a paz de Deus dentro da tua casa. A tua casa estabelece o reino de Deus quando você vive a alegria de estar em família, estabelecendo o reino de Deus. Precisamos estabelecer o reino de Deus. Então a nossa família tem como propósito restabelecer os fundamentos. Para restabelecer os fundamentos, nós precisamos estabelecer o reino de Deus na nossa casa. Estabeleça o reino de Deus hoje. Pastor, mas aqui é tudo menos o reino de Deus, a minha casa. A minha família é um reino de confusão. A minha família é um reino de intriga. A minha família é um reino de briga, de gritaria, de contenda. Rompa com isso, quebre isso nessa noite e estabeleça o reino de Deus. Comece a ser alguém que vai estabelecer o reino de Deus. Marche na tua casa, ande pelos cômodos da tua casa, ande marchando, consagre, estabeleça o reino de Deus. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu anuncio agora a chegada do teu reino, o teu reino de justiça, o teu reino de paz, o teu reino de amor, o teu reino de alegria. Aqui na minha casa está sendo estabelecido o reino de Deus aqui. Você tem autoridade para fazer isso. Comece a estabelecer o teu reino. O reino de Deus, quero dizer, não o teu reino, o reino de Deus na tua casa. O reino de Deus dentro da tua casa, estabeleça esse reino. Outro propósito que eu vejo, então, é estabelecer o reino de Deus para a tua família e para a minha família. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Novamente, o reino de Deus e a justiça de Deus. Família, então, é um lugar de formação de pessoas semelhante a Cristo. Estabelecendo os fundamentos ou reestabelecendo, construindo novamente os fundamentos, nós precisamos entender que a família é um lugar de formação de pessoas, de formação de família, de formação de sociedade, de formação de uma igreja. A família é esse lugar de formação. Porque se os teus filhos vêm em uma família desestruturada, se os teus filhos estão numa família que o caos governa, que o caos impera, provavelmente eles não vão querer ter a família deles,
Ou se tiverem a família deles, eles vão se conformar em viver um caos na sua família, porque eles aprenderam assim, eles viveram assim. Estabelecer o reino em nossa família, o reino de Deus. Então nós somos homens e mulheres que somos chamados a estabelecer o reino de Deus. Estabeleça o reino de Deus aí na tua casa. Estabeleça o reino de Deus na tua família. Não recue. Diga para Satanás pegar a trouxa dele, a lixeira dele e ir embora da tua casa. Dê uma ordem no mundo espiritual. Estabeleça o reino de Deus. Diga, Senhor, essa casa agora pertence ao Senhor. Cada metro quadrado, cada centímetro desse terreno, dessa casa, Senhor, pertence ao Senhor. É consagrado, Senhor, eu estabeleço aqui o reino de Deus. Como Jesus dizia, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Diga aí na tua casa, hoje é chegado o reino de Deus na minha casa. Em nome de Jesus, estabeleça esse reino. Estabeleça o reino de Deus na tua família para restaurar os fundamentos daquilo que foi quebrado, para restaurar os fundamentos daquilo que foi abandonado, daquilo que foi perdido. Estabelecer, então, o reino de Deus. Esse é um papel meu e teu. Precisamos estabelecer o reino de Deus na nossa casa. Precisamos estabelecer o reino de Deus na nossa família. Estabelecendo o reino de Deus. Então, nós precisamos desenvolver valores eternos. Estabelecer o reino de Deus na nossa casa e na nossa família. E diante disso eu preciso desenvolver os valores eternos. Os valores que são de Deus, os valores que Deus dá para a família. Os valores que Deus dá dentro da palavra dele. Assim, olha 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Parece Hebreus 11:1, né, quando fala da fé. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então eu preciso passar os princípios eternos para os meus filhos. Eu preciso ensinar os princípios eternos para a minha família. Eu preciso ensinar os princípios eternos para as pessoas. Eu preciso passar esses princípios eternos, esses valores eternos nos meus relacionamentos. O que consideramos importantes. Então o valor, ou os valores eternos, é aquilo que nós consideramos importante. O que você considera importante? Talvez você considere importante o teu time de futebol. E não tem problema torcer para um time de futebol. Talvez você considere um valor importante para você o teu trabalho. E o teu trabalho tem um lugar importante sim, mas ele não é um valor eterno. O valor eterno é em Cristo. Os valores eternos são a salvação. Um valor eterno é a nossa família. Isso tem valor eterno. Porque isso foi dado e confiado a Deus. Deus confiou em você. A família, para você estabelecer o reino de Deus, mas para você estabelecer o quê? Desenvolver os valores eternos. Só que hoje nós vivemos numa época, num tempo, em que esses valores eternos, como eu falei lá atrás, no início da palavra, estão invertidos, esses valores estão invertidos. O que damos valor, o que traz crescimento, o que é valor eterno, pastor? É aquilo que nós damos valor. O que você tem dado valor? Se você é alguém que dá valor de estar em comunhão, eu quero dizer que isso é um valor eterno, um valor que traz crescimento. Se você é alguém que valoriza estar sentado à mesa com a tua família, no domingo, no sábado, ou na janta, quando tem disponibilidade de fazer uma refeição pelo menos junto, eu quero dizer que isso traz crescimento, porque isso é um valor eterno. Se você tem o valor eterno no teu coração, você é um homem ou uma mulher que ora dentro de casa. Se você tem o valor eterno no teu coração, você é um homem ou uma mulher que deseja fazer o culto doméstico, nem que seja uma vez por semana, porque você está incutindo na cabeça dos membros da tua família, nos teus filhos ou nas pessoas que convivem com você, que moram com você, os valores eternos, os valores do reino de Deus. O que nós temos desenvolvido, quais são os valores que nós temos passado para a próxima geração. Quais são os valores que eu tenho ensinado para os meus filhos? Quais são os valores que você tem ensinado para os teus filhos? Porque se os teus filhos veem que você dá valor a Deus, valor não de custo, não de preço para Deus, mas o valor de colocar Deus em primeiro lugar da tua vida, os teus filhos vão fazer isso. Mas se eles veem que Deus é algo distante para você, eles vão perceber um Deus distante. Se você dentro de casa tem o costume de falar mal dos pastores, falar mal da igreja A, falar mal da igreja B, do pastor ciclano, do pastor beltrano,
Falar mal das pessoas, eu quero dizer que os teus filhos, os valores que eles vão ter são esses valores. Porque eles estão sendo ensinados assim, são os valores que você tem passado para o teu filho. Agora então comece a passar os valores eternos. Passe o valor eterno para a tua esposa. Passe os valores eternos para o teu marido. Passe os valores eternos. Os valores que Deus dá. Mas nós pegamos e queremos colocar o nosso valor naquilo que Deus às vezes não está dando valor. E aquilo que Deus dá valor nós não queremos aceitar. Então nós invertemos. E aí nós sofremos. Precisamos desenvolver os valores eternos dentro da família para estabelecer novamente os fundamentos que foram quebrados. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. O que Deus está fazendo aqui, Ele está fazendo uma aliança. Ele não está apenas fazendo uma aliança com Abraão. Ele está fazendo uma aliança comigo e com você. Ele está fazendo uma aliança com a gente. Ele está estabelecendo uma aliança. Eu vou fazer uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Você entende essa palavra? Que Deus ele não quer apenas ser o teu Deus, Ele não quer apenas estabelecer uma aliança com você, mas Deus ele quer, quando Ele estabelece uma aliança com o ser humano, a aliança com Deus tem valor eterno. Deus ele não quebra aliança. Quando Deus estabeleceu a aliança com o ser humano, quando Deus estabeleceu a aliança com o homem, tanto que Gênesis 12:1 ele diz, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ele estabeleceu uma aliança com Abraão, Deus estabeleceu uma aliança com você, essa aliança eterna. Ele não quer apenas estabelecer uma aliança com você somente, Ele quer estabelecer uma aliança com os teus descendentes, aqueles que vêm depois de você, aqueles que são a tua herança, aqueles que são a tua descendência, aqueles que são a tua semente que vem depois de você. Deus ele quer estabelecer então com os teus descendentes, Ele quer estabelecer uma aliança eterna com aqueles que vêm depois de você, com a tua próxima geração. Entenda, Deus é um Deus de gerações, Ele não é apenas um Deus de uma geração, mas Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus é o Deus das gerações, e quando Ele estabelece uma aliança, Ele cumpre essa aliança. Deus estabeleceu uma aliança com você, e Deus ele quer cumprir essa aliança, e Ele quer alcançar toda a tua linhagem, Ele quer alcançar toda a tua descendência. Precisamos então desenvolver os valores eternos, né, dentro dessa aliança que Deus estabeleceu com você e comigo. Ele quer que seja desenvolvido os valores eternos. Comece a desenvolver esses valores dentro da tua casa, dessa aliança, porque essa aliança que Deus fez com você, ela não vai quebrar. Da parte de Deus jamais vai quebrar, porque Ele é um Deus que estabelece aliança com toda a descendência, com toda a linhagem. Formação então de caráter e princípios. Então, quando nós passamos os valores eternos para a próxima geração, então nós estamos fazendo uma formação de caráter e de princípios para eles. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Por que Deus se preocupa com a formação do caráter e dos princípios do homem? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Tiago 3:9. Nós temos a imagem de Deus, nós carregamos o DNA de Deus. Eu e você carregamos a imagem do Deus Altíssimo. Nós carregamos o quê? O princípio do caráter de Deus. Foi isso que Ele transferiu quando Ele criou Adão. Quando Deus cria Adão, Ele transfere do caráter dele para Adão. Ele faz a formação do caráter de Adão. Aí você vai dizer, mas então Deus falhou, pastor, porque Adão pecou. Não, Deus não falha, Deus não erra. Ele passa o caráter dele para o ser humano, mas o ser humano tem escolha. Nós podemos escolher pegar o caráter de Deus para aperfeiçoar na nossa vida, ou nós pegamos aquele caráter, aquele princípio do caráter de Deus que foi estabelecido em nós, e nós vivemos em pecado, em desobediência, então nós deformamos. O que Adão fez foi deformar o DNA de Deus na vida dele, não que ele deforma o DNA de Deus, porque não tem como deformar o DNA de Deus, porque Deus ele é perfeito, mas ele deforma nele. Então o pecado, ele traz essa deformação na minha vida e na tua vida. Então nós carregamos o quê? O DNA do nosso Criador. Nossa conduta deve ser a de um imitador de Cristo.
Como nós temos o DNA de Deus, como nós temos a imagem de Deus que nós carregamos, então nós temos que a nossa conduta, os nossos princípios, o nosso caráter, o meu caráter, o teu caráter, ele tem que ser estabelecido como um imitador de Cristo. Porque o caráter de Cristo é um caráter de um homem de Deus. O caráter de Cristo é o caráter de um filho de Deus, alguém que se importa com as pessoas, alguém que não era egoísta, alguém que tira e dá e alimenta uma multidão. Jesus, ele alimenta várias vezes as pessoas. Jesus, ele se compadece com as pessoas. Se eu sou um imitador, então, de Cristo, eu preciso ter a conduta de Cristo. Eu preciso desenvolver os princípios do caráter de Cristo na minha vida e na tua vida. Você precisa desenvolver isso. Você precisa aplicar isso na tua vida, mas você precisa também desenvolver isso na vida das outras pessoas. As pessoas que estão ao teu redor, pessoas que fazem parte do teu núcleo familiar. Precisamos, então, ajudar na formação do caráter e do princípio das pessoas. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado com o conhecimento, a imagem do seu Criador, Colossenses 3,10. Precisamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Precisamos viver uma nova vida. O que acontece, muitas vezes o caráter e o princípio de Deus não estão estabelecidos na nossa vida. Então nós temos dificuldade de testemunhar dentro de casa. E os nossos filhos nos questionam. Às vezes o nosso cônjuge nos questiona: onde está o teu Deus? O que está acontecendo? Por que você está sofrendo? Por que você está doente? Por que você está desempregado? Por que você está passando por essa dificuldade? Por que você está sendo humilhado, humilhada? Por que você, por quê? Precisamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Precisamos abandonar essas coisas, precisamos abandonar as velhas práticas, aquelas falhas de caráter que nós tínhamos. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu traía, agora eu não traio mais. Eu abandonava, agora eu não abandono mais. Nosso caráter precisa revelar quem somos, que somos cidadãos do reino de Deus. O nosso caráter precisa revelar quem somos. O que o meu caráter, o que o teu caráter tem revelado para as outras pessoas. O que o nosso caráter revela dentro de casa. Eu estou falando muito dentro de casa hoje na família, porque muitas vezes pessoas chegam para nós e dizem: você é uma bênção. Você é uma bênção, você é uma bênção, mas muitas vezes dentro de casa nós não ouvimos essa palavra. Você é uma bênção, porque dentro de casa às vezes nós não somos uma bênção. Então o nosso caráter precisa revelar quem somos. E nós somos cidadãos do reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus, você é uma cidadã do reino de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos participar. Precisamos ter o nosso caráter formado nos princípios da palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, então nós conseguimos passar isso e tentamos passar isso para a próxima geração que vem depois de nós. Formação de caráter e princípios. Cristo Jesus, o fundamento. Quando os fundamentos estão destruídos, pastor, o que eu preciso? Eu preciso então entender que a minha família pertence a Jesus. Eu preciso formar o caráter da próxima geração. Eu preciso realmente estabelecer os princípios do reino de Deus na minha vida e na minha casa. Porque Cristo Jesus, o fundamento. Eu coloquei o "o" como artigo realmente para você entender que ele é o único fundamento. Cristo Jesus é o fundamento. Não tem outro fundamento. Todo fundamento que está fora de Jesus é um fundamento que vai desmoronar, é um fundamento mentiroso, é um fundamento falso, porque Cristo Jesus, o fundamento. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram porque ele se indignou. 2 Samuel 22:8 está falando que Deus se indignou no céu e os fundamentos foram abalados, vacilaram e se abalou e tremeu os fundamentos. Mas Deus tem cuidado de tudo. Jesus é o fundamento que nunca será abalado ou destruído. Jesus, ele é o fundamento que nunca vai ser abalado, que nunca vai ser destruído, porque Jesus Cristo é o firme fundamento. Todas as coisas, como nós lemos lá atrás, foram feitas por ele, por meio dele, para ele. Tudo que existe foi fundamentado nele. A tua criação foi fundamentada nele. A tua família foi fundamentada nele, em Cristo Jesus. Por isso nós podemos dizer que Cristo Jesus, o fundamento.
o fundamento de todas as coisas, o fundamento da nossa existência, o fundamento da nossa família está em Cristo Jesus, o fundamento dessa igreja aqui, a Igreja Batista do Bom Retiro, o fundamento é Jesus Cristo, o fundamento dessa igreja. A palavra que sai daqui sempre sai para edificar, para louvar, para exaltar, para dizer que Jesus Cristo é o cabeça, para dizer que Jesus Cristo é o fundamento, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para dizer que Jesus Cristo é o Salvador dessa igreja. Ele é o firme fundamento dessa igreja, ele tem que ser o firme fundamento da tua casa, ele tem que ser o firme fundamento da tua família, ele tem que ser o firme fundamento da tua vida e da tua história. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3,10. Jesus é o fundamento que sustenta a nossa vida. Nós só somos sustentados em Cristo Jesus. Nós só conseguimos vencer o pecado em Cristo Jesus, porque Ele é o firme fundamento. Ele diz, eu lancei esse fundamento, então nós não podemos lançar outro fundamento, aonde tudo, o prudente construtor, que sou eu e você, nós estamos construindo o quê? A história da nossa família. Nós estamos construindo o quê? A história da nossa vida. Como prudente construtor, então nós temos que lançar a nossa história em cima desse fundamento, que é Jesus Cristo. Ele é a base. Ele é a base que sustenta. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O justo precisa crer realmente e se fortalecer e lançar o fundamento, e lançar a construção dele em cima do fundamento. Não um fundamento humano. Não um fundamento em cima de coisas, não pautados em sofisma, não um fundamento pautado no meu conhecimento, não. Mas o fundamento que eu lanço, a minha construção é em cima do fundamento que Cristo Jesus é o cabeça, que Cristo Jesus é o Senhor, que Cristo Jesus é o Salvador. Jesus é o fundamento que sustenta a nossa vida, Ele é o fundamento que sustenta a minha vida e a tua vida. E por fim, lançando o fundamento eterno. Nós precisamos lançar um fundamento eterno para as próximas gerações. Você é alguém que tem lançado um fundamento eterno para as próximas gerações? Você é um homem e uma mulher que tem lançado um fundamento eterno para a próxima geração? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O próprio Deus, sabe por que nós não podemos lançar um outro fundamento? Porque Jesus Cristo, que é o firme fundamento, ele foi lançado pelo próprio Deus. Leia o texto, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Então não existe outro fundamento. Ninguém pode lançar algo que já foi lançado. Deus já lançou Jesus Cristo como firme fundamento. Lançar outro fundamento, além do que já foi posto, além do que já foi fundado, aquele que já foi firmado, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento eterno, Jesus é o fundamento eterno. Só existe uma maneira de você ir para o céu, só existe uma maneira de você viver a eternidade com Deus, e essa forma é o quê? Jesus Cristo, Ele é o fundamento da salvação. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Cristo, nosso único Salvador. Cristo é o nosso único Salvador, Ele é o fundamento, Ele é o Redentor, Ele é o restaurador. Você tem que lançar a tua família, lance agora a tua construção, lance agora esse fundamento eterno na tua casa. Lance nessa noite esse fundamento, lance a tua família com o fundamento eterno que é Jesus Cristo. Pare de tentar fundar a tua família, de manter a tua família na tua própria força, no teu próprio braço, no teu próprio conhecimento, no teu próprio dinheiro. Comece agora e lance a tua família em cima do fundamento que é Jesus Cristo. Estabeleça a tua casa em cima desse fundamento, estabeleça a tua família em cima do fundamento que é Jesus Cristo. Cristo, nosso único Salvador. Cristo podia ser ali, Cristo, nosso único fundamento. Cristo é o nosso único fundamento. Ele é o nosso único Criador, Ele é o nosso único sustentador da nossa vida e da nossa casa. Onde você tem lançado os fundamentos da tua vida? Onde você tem lançado os fundamentos da tua história, o fundamento da tua casa? Essa noite é noite de você restabelecer aquilo que foi quebrado. Reconstruir os fundamentos que foram destruídos, que foram quebrados. Nós começamos essa palavra nessa noite com uma pergunta. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O justo pode lançar um fundamento eterno em Deus,
que é Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. Esse é o meu papel, esse é o teu papel como sacerdote, como marido, como pai, como filho, como marido, como esposa, enfim. Esse é o fundamento que nós precisamos lançar para a próxima geração. Lançar um fundamento eterno e eu quero orar com você. Eu quero te convidar a orar nessa noite, reconstruindo os fundamentos eternos, reconstruindo os fundamentos que foram quebrados. Nós começamos com uma pergunta e agora nós terminamos fazendo uma afirmação. Cristo Jesus é o fundamento eterno. Se você então não tinha fundamentado até hoje a tua casa, a tua história, a tua vida nesse fundamento, agora eu quero te convidar nesse momento, coloca aí no chat da igreja que você está firmando a tua vida, que você está firmando agora a tua família no fundamento eterno que é Cristo Jesus. Coloque aí e diga, Jesus Cristo é o firme fundamento, Jesus Cristo é o único fundamento, Jesus Cristo é o meu fundamento, que eu quero fundamentar a minha vida, a minha casa agora. Coloque aí e nós vamos orar por você. Se você ainda não conhecia Jesus como o fundamento, você não tem Jesus como fundamento eterno na tua vida, eu quero te convidar a entregar a tua vida agora para Jesus. Consagre a tua vida, entregue a tua vida agora nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o fundamento da tua história. Coloque aí, coloque a tua vida agora nas mãos do Senhor. Entregue o fundamento da tua vida. Diga, Senhor, eu quero te pedir perdão. Porque até então eu tentei fundamentar minha vida, minha história, fundamentar minha família, Senhor, em algo que é transitório, algo que é passageiro, algo que é efêmero, que não dá sustentabilidade. Mas nessa noite, Pai, ouvindo essa palavra, Jesus, eu entendi que Tu és o firme fundamento. E eu preciso fundamentar não apenas a minha vida, não apenas a minha história, não apenas a minha família, mas tudo que tenho e sou. Eu quero fundamentar agora no Senhor, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor. Ajude aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, a fundamentar as suas escolhas agora no fundamento eterno. A passar os princípios e os valores do reino de Deus. A estabelecer na nossa casa o reino eterno, o reino de Jesus, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria. Nos ajude a entender, Senhor, que os princípios e os valores que são eternos, que foram estabelecidos pelo Senhor, são isso que vão nos sustentar nos momentos de crise, nos momentos de dor, no momento de aflição, nos momentos de derrota e de perda. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada vida, cada família nessa noite. Que eles possam reconstruir os fundamentos agora, dentro da Tua palavra. Que eles possam reconstruir agora os fundamentos daquilo que foi perdido, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador do nosso fundamento eterno, e o fundamento eterno é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Senhor possa abençoar agora, Pai, essas famílias. Famílias, ó Pai, que vinham tentando e lutando na sua própria força, no seu próprio braço, tentando encontrar um lugar de paz, um lugar de descanso, tentando encontrar um lugar, Pai, de harmonia e de amor, mas não encontraram. Então que eles decidam nessa noite agora reconstruir os fundamentos daquilo que foi perdido, reconstruir os fundamentos daquilo que foi quebrado agora, olhando para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, abençoe as casas, abençoe as famílias da IBBR, Senhor, abençoe as famílias que estão nos assistindo nessa noite. Que os fundamentos do Senhor, os fundamentos através da Tua palavra, sejam estabelecidos agora, Pai, na vida e na história dos Teus filhos. E tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que o inimigo roubou de fundamento, dentro da Tua palavra, possa ser estabelecido agora nesse momento, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada vida. Eu abençoo as famílias, eu abençoo as casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora e consoladora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, sejam com a tua casa e com a tua história, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e tenha um final de semana cheio da presença do Senhor.